pessoal, meu nome é Isabela, eu sou discente de doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal. Eu fiz a graduação, sou engenheira agrônoma, fiz a graduação no mestrado na UFSJ e vim para cá para fazer o doutorado. Hoje eu vou apresentar para vocês parte dos meus resultados dos experimentos que eu venho realizando ao longo do meu doutorado, intitulado Lixiviação da mistura isopropiltório mais tincarbazônico em função da palhada e da lâmina d'água no solo, com orientação do professor Barbosa e com orientação do Dr. Décio. As plantas daninhas, elas interferem nas culturas de forma direta e indireta. Essa interferência que elas causam nas culturas levam a perdas de produtividade. As plantas daninhas, essa interferência é causada pela competição que elas exercem sobre as culturas. As plantas daninhas, elas competem pelos recursos que estão disponíveis no meio, luz, água, nutrientes e espaço, e além do efeito alelopático que essas plantas podem ter sobre as culturas, prejudicando seu desenvolvimento. E os efeitos indiretos que elas podem ocasionar nas lavouras, que são depreciar a qualidade do produto final, aumentam o custo de produção e dificultam a colheita, fazendo assim necessário controlá-las nas lavouras, para a cultura ter um bom desempenho. A cultura do milho é uma cultura que possui bastante expressão no mercado brasileiro. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho, e fazendo com que essa cultura seja muito importante, que os fatores que podem interferir na sua produtividade sejam reduzidos ou até eliminados. E um desses fatores são as plantas daninhas. E quando eu tenho um controle efetivo das plantas daninhas ao longo do desenvolvimento da cultura do milho, o milho vai poder expressar o seu máximo potencial produtivo. Já quando eu tenho um controle não tão efetivo, ou com a ausência de controle das plantas daninhas, há uma perda de rendimento na cultura do milho. E as plantas daninhas, elas competem com a cultura desde seus estágios iniciais de desenvolvimento. Por isso que a gente deve ficar atento ao período crítico de competição entre a cultura e a planta daninha, que é o período em que a cultura ela deve ficar livre da presença das plantas daninhas. E para a cultura do milho, geralmente acontece, esse período crítico ele pode variar, mas geralmente acontece em torno de 10 a 30 dias após a emergência do milho. E é nesse período em que a cultura do milho ela vai definir o seu potencial produtivo, seja o número de fileiras, o número de grãos, o número de espigas. Então, sendo muito importante não haver a interferência de fatores que vão prejudicar o rendimento. E um dos grandes desafios hoje para os produtores são as plantas daninhas resistentes que podem estar presentes nas áreas, que vem crescendo muito o número de ocorrências de bióticos resistentes nas áreas, como é o caso da buva, do capim amargoso, resistente ao glifosato, e o leiteiro e o picão preto, resistentes aos inibidores da ALS. E um pior cenário que pode ser observado e que tem sido muito relatado é a resistência dessas plantas a diferentes mecanismos de ação, a resistência múltipla dessas plantas daninhas. E essa resistência, ela traz diversas consequências para a agricultura. Ela causa a restrição da utilização de produtos de ação total, como é o caso do glifosato. Ela causa perdas de rendimento da cultura,
ela vai ficar ali, ela não vai ser controlada pela forma de manejo, pelo controle químico, e vai permanecer na área, causando perdas de rendimento. A qualidade do produto vai ser reduzida e maiores custos de produção. Quando há a presença de plantas daninhas resistentes, o custo é ainda maior. E uma das alternativas para se controlar essa resistência de plantas daninhas é o uso de herbicidas pré-emergentes, que são aqueles herbicidas que são aplicados antes da emergência das plantas daninhas e antes da emergência da cultura. Esses produtos, eles têm algumas vantagens quando são introduzidos no sistema de produção e algumas características que devem ser observadas e ficar atento quando se utiliza esses produtos. Uma das vantagens desses produtos pré-emergentes é o arranque do milho. A cultura, quando aplica-se esse herbicida pré-emergentes, a cultura ela vai ficar livre das plantas daninhas no início do seu desenvolvimento, ganhando aí uma vantagem competitiva. Além da vantagem da rotação de mecanismos de ação. Quando eu insiro um pré-emergente no sistema de produção, eu estou mudando um ingrediente ativo, eu estou colocando um produto que não seria usado na pós-emergência da cultura, posicionando ele na pré-emergência e fazendo aquela quebra de sequências do mesmo produto, como é o caso do glifosato. E esses pré-emergentes, eles, atrasando o fluxo de emergência das plantas daninhas, eles vão contribuir, facilitar o controle das plantas daninhas na pós-emergência da cultura. Por quê? Ele atrasa o fluxo de emergência e quando a cultura já está emergida e eu vou ter que fazer uma nova aplicação, há um novo fluxo de emergência de plantas daninhas, essas plantas daninhas estão em estágios de desenvolvimento menores. E esses estágios de desenvolvimento menores são mais fáceis de ser controlados. Então, facilitando aí o controle na pós-emergência. E um dos fatores que são desejáveis na escolha de um produto pré-emergente é o amplo espectro de controle. É desejável que o pré-emergente ele controle o máximo de plantas daninhas ali que tiver na área. Então, ele tem um amplo espectro, ele vai controlar tanto gramíneas quanto plantas daninhas de folhas largas. Isso é muito bom. Deve ser observado para os produtos pré-emergentes o efeito residual. É desejável que ele tenha um efeito residual ali no solo para garantir esse controle, o controle do banco de sementes. Só que esse efeito residual, ele não pode ser longo o suficiente para causar um efeito na cultura sucessora. E esses herbicidas pré-emergentes, eles precisam, quando presentes na área talhada, eles precisam transpor a palha. E essa transposição para chegar no solo, que é onde as plantas daninhas, onde ele deve atuar, onde as sementes de plantas daninhas estão. E para transpor, para passar essa palha, alguns produtos pré-emergentes precisam de uma certa precipitação. Um herbicida lançado oficialmente em 2022, esse ano, é o herbicida Adengo. Ele é um produto pré-emergente para a cultura do milho, registrado no Agrofit para a cultura do milho. Ele é um herbicida seletivo, sistêmico, que possui 2 mecanismos de ação, que é o isosafrutóleo e tiancarbazol metil. Esse herbicida, ele é registrado somente para a cultura do milho, em pré-emergência. Esse herbicida ele conta com 2 mecanismos de ação, o isoxaprutóleo e o tiancarbazol, 2 ingredientes ativos. Que o isoxaprutóleo ele inibe a síntese da enzima 4-HTPD e o tiancarbazol metil
ele inibe a síntese da cetolactato sintase, a LS. O isoxaplutole, os principais sintomas dele são o branqueamento dos tecidos novos formados e o tiacarbazole é o amadurecimento e necrose das folhas. Esse herbicida, essa mistura pronta, ela vai garantir ali que o milho arranque no limpo, que o milho se estabeleça no limpo. Ele tem um certo efeito residual no solo e é uma boa opção para a cultura do milho devido à resistência das plantas daninhas que ele controla. Essa mistura pronta, ela possui a vantagem de compatibilidade com relação às misturas em tanque. Quando é realizada uma mistura em tanque, pode haver incompatibilidades físicas e químicas e pode ter um efeito antagônico da mistura e o controle não ser eficiente daquelas plantas daninhas. Quando se tem a mistura pronta, essa incompatibilidade já não existe. Por ter dois ingredientes ativos, essa mistura pronta, ela controla diferentes plantas daninhas, principalmente plantas daninhas tolerantes e resistentes ao glifosato, como a buva, o capim amargoso, o capim pé de galinha, trapoeraba e o leiteiro. Outro ponto muito importante é a dinâmica conhecer a dinâmica dos agrotóxicos no ambiente. Os herbicidas, quando estão no ambiente, eles podem sofrer pode passar por diversos processos. E um desses processos é a lixiviação, em que a molécula do herbicida ela vai se deslocar ao longo do perfil do solo, podendo aí atingir as águas subterrâneas. Sendo assim, é muito importante estudar o comportamento desses herbicidas no solo, principalmente porque o destino final dos herbicidas é o solo. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a lixiviação da mistura isoxaplutole mais tiacarbazole e metil em função da ocorrência de chuva e presença de palhar. O experimento ele foi realizado em casa de vegetação, em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial de 4x3x4, onde 4 é o fator aplicação, o 3 são 3 diferentes lâminas que foram aplicadas, e 4 profundidades ao longo da coluna de lixiviação, com 4 repetições. O fator aplicação, são 4. O primeiro se deu com a semeadura da Urucloa ruziziensis. 60 dias após a semeadura, a aplicação de glifosato mais a mistura pronta, em aplicações no mesmo dia, sobre a braquiária, sobre a Urucloa ruziziensis. O segundo foi a semeadura da Urucloa ruziziensis, 60 dias após a aplicação de glifosato, a dessecação com glifosato, e 20 dias depois dessa aplicação, sobre a talhada, aplicou-se a mistura pronta. O terceiro foi a aplicação de herbicida, aplicação do herbicida sobre o solo sem a braquiária, sem a Urucloa ruziziensis. E uma testemunha sem aplicação. As doses de glifosato foi de 1.440 gramas de equivalente ácido por hectare, e a dose utilizada da mistura pronta foi a dose comercial de 0,25 litros por hectare. As colunas de lixiviação, elas foram compostas por anéis de PVC, 4 anéis de PVC, de 10 centímetros de altura e 15 centímetros de diâmetro. Esses anéis, eles foram unidos por fita adesiva por fora e parafinas vedadas com parafina por dentro.
As colunas elas foram preenchidas com solo argiloso, deixando sempre 5 centímetros na superfície. Foi realizada a semeadura da Uruclourosiense para a formação de palhada de acordo com o fator aplicação. 6 horas após a aplicação do herbicida, aplicou-se lâminas de 20, 40 e 80 milímetros. E 72 horas após a simulação de chuva, foi montado bioensaios. Cada segmento, cada anel da coluna foi tirado do solo, separado a coluna e colocado em uma bandeja de plástico de 3 litros. E semeado sorgo, braquiária, como indicadores, sorgo, braquiária e pepino. Aos 7, 14 e 20 dias após a emergência desses bioindicadores, avaliações de fitotoxicidade, considerando uma escala de 0 a 100%, onde 0 significava ausência de sintomas e 100 a morte das plantas. E aos 21 dias após a emergência das bioindicadoras, as plantas elas foram cortadas e acondicionadas em sacos de papel, levadas à estufa de circulação de ar, para obtenção da massa seca dessas bioindicadoras. Os dados eles foram submetidos à análise de variância pelo teste EC, a 5% de significância, e para a variável fitotoxicidade foram determinadas regressões, utilizando-se o modelo sigmoidal logístico de 3 parâmetros, por meio do sigma plot, a partir da regressão não linear. Para a massa seca, da parte aérea das bioindicadoras, foi realizado o teste de comparação de médias a 5% de significância. Os resultados. A aplicação, aqui eu vou apresentar os resultados, os gráficos, correspondentes aos 7 dias após a emergência das bioindicadoras. Porque ao 14 e aos 21 dias, as avaliações aos 14 dias e aos 21 dias após a emergência, seguiram a mesma tendência. A fitotoxicidade das plantas, de sorgo e pepino, com a aplicação de glifosato e a mistura sobre a Uruclourosiense, foi observado que lixiviou mais o herbicida ao longo da coluna, mostrando que as maiores concentrações dos resíduos ficaram nas camadas superiores da coluna, ali em torno de até os 25 centímetros, tanto para sorgo quanto para pepino, ocasionou aqui mais que 80% de fitotoxicidade, independente da lâmina, no sorgo, e causou aí, em torno de 77% mínimo de fitotoxicidade no pepino, até 25 centímetros de profundidade. E quando a gente chega aqui nos 35 centímetros, observa-se que as plantas tanto de sorgo quanto de pepino tiveram aí uma fitotoxicidade de mais de 40% nessa profundidade, independente da lâmina que foi aplicada. Ainda com a aplicação de glifosato e a mistura na Uruclourosiense, a gente observa que a braquiária, até os 25 centímetros, ela se comportou de forma semelhante às outras bioindicadoras, tendo um efeito residual maior, tendo uma fitotoxicidade maior que 80% até os 25 centímetros, e quando chega aos 35 centímetros, independente da lâmina aplicada, a fitotoxicidade foi menor que 20 para braquiária. Aqui ilustrando os resultados que a gente viu nos gráficos, a aplicação de glifosato mais a mistura sobre a Uruclourosiense, aqui é a testemunha,
e aos 5, 15, 25 e 35 centímetros, representa aqui os sintomas, o branqueamento das plantas, o crescimento reduzido. A gente observa que a fitotoxicidade foi maior até os 25 centímetros, com uma melhora, né, com menor fitotoxicidade da braquiária aos 35 centímetros. Com relação à aplicação de glifosato mais a mistura em sequencial, o glifosato para dessecação e a mistura aplicada sobre a palhada, houve aí uma fitotoxicidade, tanto no sorgo quanto no pepino, maior que 80% nos primeiros 15 centímetros, nas 3 lâminas, e quando chega aos 25 centímetros, observa-se que a lâmina de 80%, ela causou aí uma fitotoxicidade de 80%, em torno de 80%, tanto no sorgo quanto no pepino. E quando a gente chega aos 35 centímetros de profundidade, essa fitotoxicidade aqui abaixo de 10. A braquiária, com relação ao mesmo tratamento, que é a aplicação da mistura sobre a palhada, observa-se que teve a mesma tendência, que foi mais de 80% nos primeiros 15 centímetros, independente da lâmina aplicada, e aos 80%, causou fitotoxicidade de 80% aos 25 centímetros de profundidade, com a lâmina de 80%. E aqui a fitotoxicidade aos 35 centímetros, menor que 20%. Aqui ilustrando os gráficos, né? Aqui é a testemunha, aos 5 e aos 15 observa-se os sintomas mais evidentes, mostrando que os resíduos eles ficaram mais restritos aos primeiros centímetros do solo. Aos 25 centímetros há uma menor fito do que aos 15 e aos 5, e uma melhora, um melhor desenvolvimento, né, menor fitotoxicidade das plantas aos 35 centímetros. Quando a mistura comercial foi aplicada sobre o solo descoberto, observa-se que mais de 80% de fitotoxicidade foi ocasionada nas culturas de sorgo e pepino, nos primeiros 15 centímetros, e com as lâminas de 20 e 40, e com a lâmina de 80, observou-se que maior que 80 também a fitotoxicidade aos 25 centímetros de profundidade. Aqui, quando a gente chega aos 35 centímetros, observa-se uma fitotoxicidade do sorgo aproximado a 50%, mostrando que houve um efeito aí da lâmina d'água em profundidade da coluna de lixiviação. Agora, para o pepino, aos 35 centímetros, foi menor que 10% a fitotoxicidade. Para a braquiária, foi a mesma coisa, nas lâminas de 20 e 40, de 40 milímetros. A fitotoxicidade foi maior que 80, e aos 35 centímetros de profundidade, menor que 20%, independente da lâmina aplicada. Aqui, visualizando as imagens das bandejas, com esse tratamento, com essa aplicação herbicida, mostrando uma menor fitointoxicação aos 25 centímetros e aos 35 centímetros de profundidade das bioindicadoras, com a lâmina de 20 e 40 milímetros. Aqui, para ilustrar, para mostrar a evolução dos sintomas
ao longo das avaliações, aos 7 dias, aos 14 e aos 21 dias após a emergência. Aqui nas camadas mais superficiais, a gente pode ver que os sintomas vão piorando, né, vão evoluindo e até ocasionar a morte das plantas. A gente pode ver o clareamento, o branqueamento dos tecidos que vão aumentando. Agora, com relação à massa seca da parte aérea das bioindicadoras, eu vou apresentar aqui algumas comparações dos resultados que foram obtidos. A massa seca da parte aérea do sorgo foi significativo a interação tripla com relação ao fator aplicação, ao fator lâmina e ao fator profundidade. Aqui eu vou apresentar as diferenças entre o fator aplicação dentro de profundidade e lâmina de água. Observou-se que aos 25 centímetros de profundidade, a lâmina de 20 milímetros e de 40 milímetros, com a aplicação de glifosato e a mistura sobre a Eurochlorosiensis, ocasionou uma redução da massa seca do sorgo. E com 80 milímetros, todos os fatores de aplicação foram diferentes da testemunha com relação à massa seca do sorgo aos 25 centímetros de profundidade. Aos 35 centímetros, todas as aplicações foram semelhantes à testemunha, com 20 milímetros de precipitação. Com 40 milímetros de precipitação, todas as aplicações diferiram da testemunha. E com a lâmina de 80 milímetros, a aplicação de glifosato mais a mistura foi a que diferenciou das testemunhas. Para a massa seca da parte aérea do pepino, a interação entre os 3 fatores não foi significativa, e sendo a aplicação de glifosato e a mistura sobre a Eurochlorosiensis, ocasionando aí a menor fitotoxicidade, diferindo aí da testemunha e das demais aplicações, aos 25 centímetros de profundidade. Aos 35 centímetros, observou-se diferença significativa de todas as aplicações com relação à testemunha. Para a massa seca da parte aérea da braquiária, a diferença entre aos 20 milímetros e aos 40 milímetros, a aplicação de glifosato e a mistura sobre a Eurochlorosiensis aos 25 centímetros foi menor, diferindo aí da testemunha. Com a aplicação da lâmina d'água de 80 milímetros, a uma profundidade de 25 centímetros, todas as aplicações foram diferentes da testemunha. Já aos 35 centímetros, a lâmina de 20, 40 e 80 apresentou pouca ou nenhuma diferença da testemunha. Como conclusão, a lixiviação da mistura isoxafrutole mais tiacarbazole e metil é maior se a aplicação for simultânea à dessecação com glifosato. A aplicação de glifosato mais a mistura em aplicações sequenciais promove maior concentração dos resíduos nas camadas superiores e, na ausência de palhada, a lixiviação ela aumenta com a lâmina de água. Quero agradecer ao UFVJM, a CAPES, CNPq, a FAPEMIG e a Bayer pela concessão do produto. Obrigada.